Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Com alegria que volto novamente a esta casa. Fico feliz de rever os irmãos, de rever as irmãs, mulheres de bênção, homens de bênção. Amém? Estamos orando por 2013, por cada mês, para que cada mês seja um mês de bênção e tenhamos um ano de bênção. Amém? O propósito de hoje é o mês de março, não é isso? Mês de março, começamos a sonhar, começamos a imaginar o que vai acontecer. O que Deus pode nos dar. O que Deus pode fazer na nossa vida. O que Deus pode fazer no meio da nossa família. O que Deus pode fazer na igreja. Pensamos isso e sonhamos. E o sonhar faz bem ao nosso coração. E quando falamos sobre crescimento de igreja, crescimento espiritual, pensamos na nossa vida. E sempre quando eu lembro desse tema de crescimento espiritual, que queremos alcançar algo, queremos alcançar uma certa espiritualidade, eu fico pensando que isso parece um casamento. E podemos igualar isso, comparar. Quando uma noiva, uma jovem quer ser noiva, ela começa a sonhar com o noivo. Não é assim? As meninas, assim como o rapaz também começa a sonhar com a noiva. E sonha como é que tem que ser fisionomia, como é que ela tem que ser de inteligência, como é que ela tem que ser a família, comportamento, caráter. Não é isso? Nós começamos a imaginar e a sonhar. E também nisso vem as exigências de cada um de nós. Começamos a exigir. E aí a pergunta é, será que nós estamos à altura de toda essa exigência? Para nós recebermos algo, nós temos que também estar à altura. Temos que estar também preparado para receber aquilo. Tudo que Deus nos dá e chega às nossas mãos é porque estamos preparados. Às vezes não recebemos porque nós não estamos preparados para receber. E pedimos, e pedimos, e pedimos. Deus diz, mas você não está preparado para receber. Precisamos nos preparar para receber. Às vezes a pessoa ela almeja um cargo na igreja que é muito alto. Esse cargo na igreja vai requerer dela uma vida de oração. Vai requerer dela renúncias. Vai requerer dela uma vida de disciplina. E ela diz assim, poxa, eu já estou um ano pedindo isso, eu já estou no 2º ano pedindo isso, eu não alcanço. O que acontece, Senhor? Tem que chegar à altura do pedido. Tem que chegar à altura do pedido. E a altura não é estatura física. A altura quer dizer a vida espiritual da pessoa com Deus. Amém? Isso me traz a pensar hoje com os irmãos a vivência que nós temos no discipulado. Como é que está a nossa vivência no discipulado? E eu tenho falado esses dias, lá na igreja nós terminamos em Belém esses 12 dias, pelos 12 meses. E a gente falou muito sobre isso, sobre o discipulado. E Jesus, ele foi uma pessoa e é uma pessoa muito simples. E quando nós começamos já esse ano novamente a ler a Bíblia, para terminarmos em dezembro, amém, irmãos? Vou perguntar de novo, viu, pastora? Todo ano nós começamos o ano lendo a Bíblia para terminar em dezembro, amém? Amém. Senti, pastora. Olha, o meu já está aqui na Bíblia já, para marcar que todos os dias a gente tem que ler de 3 a 4 capítulos para terminar no ano, amém? Temos que ler, para a gente terminar, para conhecermos a palavra. Isso é discipulado. E Jesus, quando a gente lê o Evangelho durante este ano, a gente percebe que Jesus era simples, muito simples no discipulado. Jesus explicava com parábolas, com milagres.
Depois os discípulos diziam, Senhor, eu não entendi o que você explicou. Vem aqui, vou ensinar para vocês. Ele ia reexplicar. E depois Jesus ia orar, Jesus ia jejuar. Isso é simples, pastor? É simples. Às vezes, como igreja, nós queremos fazer muitas coisas. Nos prendemos a muitos detalhes. É igual uma casa. O casamento já está para se acabar, as coisas não estão bem, o diálogo entre a esposa não está bem, o diálogo com os filhos não está bem, os filhos estão rebeldes, os filhos não respondem para os pais, não obedecem, mas chegamos na casa, é linda, sofá novo, tudo bem decorado, né? Tudo muito bonito, a casa linda, o jardim na frente, lindo, gramado, tudo muito bonito. Mas a essência, a família não tem. E Jesus, ele se preocupava com a essência, o discipulado. O crescimento espiritual depende da nossa vivência. Como estamos vivendo com Jesus? Como estamos vivendo com a palavra? Como é que essa palavra flui de mim para o próximo? A pastora Eva leu um texto no início, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. O mais importante é o amor. É difícil isso, pastora Eva? Não é difícil. É difícil? Não é difícil. Aonde está esse amor? Esse amor, ele não está lá e nem ali. Ele está aqui. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, cremos nisso porque a Bíblia diz isso, o Espírito Santo passa a viver em nós. E ele estando em nós, o amor está em nós, porque Jesus é amor. O que é difícil é eu dizer para Jesus, Jesus, faz a partir de mim que agora eu não vou mais fazer, eu não consigo. Se torna difícil porque eu quero fazer tudo. Quando você quer fazer todas as coisas, aí se torna difícil. Mas quando você diz, Jesus faz, aí fica fácil. Fica fácil. Fica fácil, por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos perseguem. Amai. Amai como? Como, Senhor, eu vou amar? Através de mim. Deixa que eu amo através de você. Não precisa você fazer nada, deixa que eu faço. Amém? Isso é vivência, é viver o cristianismo, é viver. Vamos ver uns textos que vai nos ajudar? Quero que você abra, mesmo assentados, lá em Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual o serviço? Diáconos. Ele escolheu 7 homens. De quê? De boa reputação. Homens cheios do Espírito. E homens também com sabedoria. Quem é que o Senhor procura na igreja? Leia de novo. O Senhor está procurando pessoas de boa reputação. Pessoas cheias do Espírito. E pessoas com sabedoria. Para trabalhar onde? Para fazer o quê? Trabalhar na casa dele. E às vezes nós estamos almejando coisas que nós ainda não nos capacitamos com o Senhor. A igreja com certeza não tinha só 7 homens. Tinha muito mais. Mas ele estava procurando diáconos que fossem de boa reputação. E você vai ver isso de novo. Eu quero chegar em uma tarefa que Deus nos dá. Leia comigo lá em 1 Timóteo, mais adiante. Primeira Timóteo, capítulo 3.
Acharam? Olha como o Senhor escolhe os seus servos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e corra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, ou não cair na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exercem o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiel em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Irmão, quanta responsabilidade tem um bispo e um diácono. Às vezes a gente almeja, o diácono é aquele que serve na casa de Deus. O diácono é aquele que está trabalhando na casa de Deus. É aquele que serve em várias áreas, pregando, evangelizando, discipulando. Ele está trabalhando na casa de Deus. E Paulo traz aqui que é importante que ele seja irrepreensível. Que seja uma pessoa que ela não seja a vergonha, o opróbrio na sociedade. Mas que ele seja o quê? Irrepreensível. Seja um bom esposo, um bom pai, que governe bem a sua casa. Queremos ter uma vida de crescimento espiritual? Temos que aprender a cuidar da nossa primeira célula, que é a nossa casa. Cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos cônjuges, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa. Como posso eu falar? Só o poder de Deus. Quando uma pessoa não está bem no seu casamento e vai falar com uma outra pessoa sobre casamento. Só o poder de Deus, Deus usar. Dizer assim, minha serva, você tem que ir, só você mesmo. Né? Só Deus. Mas Deus quer pessoas irrepreensíveis. Pessoas que crescem espiritualmente dia a dia. Errei, mas eu aprendi a acertar. Esse é um irrepreensível. Chega com a igreja, chega com a esposa, chega com os filhos. Errei. Tenho dificuldades. Não consigo fazer isso. Chega com a pastora ou o pastor. Não consigo fazer isso. Estou com dificuldade. Esse é um discípulo. Assim eram os discípulos com Jesus. Senhor, nós não entendemos. Senhor, nós fomos expulsar aquele demônio, não conseguimos.
E os moradores chegaram lá, os teus discípulos não conseguiram expulsar. Senhor, nós não conseguimos. Jesus foi, expulsou. Pois, Senhor, como tu fizestes isso? Jesus, vem aqui, vou ensinar vocês. Existem demônios que tem que ser com jejum e muita oração. Vou ensinar os discípulos. Isso são discípulos. Isso é crescimento. Isso é vivência com o Senhor. Olha mais o que o Senhor nos diz. Tito está bem na frente. Tito, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Irmão, é difícil a gente ser líder na igreja. É difícil. Porque requer de nós uma disciplina. Requer de nós uma atenção, não só para frente, para a igreja, mas uma atenção para a minha família. É uma atenção. É um sacrifício que eu tenho que fazer de oração, de jejum, de comunhão, de partilha, de dar atenção para essa família. O Senhor nos cobra isso. E todos os outros que a gente vai ver, todos os discípulos foram cobrados isso. Eu ouvi uma mensagem assim do Mano, que ele pregou no ministerial, e ele pregou para os pastores. E essa foi uma mensagem para os pastores. E ele disse: todos nós temos que ter habilidades. Todo líder tem que ter habilidade. Mas nem todos têm habilidade. O Senhor vai capacitando. O Senhor vai dando habilidade. O Senhor vai capacitando. Cada momento que a gente vai submetendo, Deus vai capacitando. Todos nós, todo líder tem que ter conhecimento. Todo líder tem que ter conhecimento, mas nem todos têm. A gente vai adquirindo, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo um livro, vai estudando a palavra, vai pedindo do Senhor conhecimento, vai pedindo do Senhor sabedoria. Vai pedindo, Deus vai dando. A gente vai tendo o discipulador que vai cuidando de cada um de nós. E assim a gente vai crescendo. Mas uma coisa todo líder tem que ter, que está baseado nesses 3 textos que nós lemos. Ele tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Quem quer ser líder, buscar crescimento espiritual, que tem problema no Serasa, vai consertar. Quer ser líder e tem problema de gato, né? Faz ligação errada em casa, vai consertar. Você está ilegal com o Senhor. Não, pastor, eu estou ilegal com a Celpa. Não, diante do Senhor também você está ilegal. Se você deve o irmão, deve a irmã, vá lá, pague a sua dívida. Isso é crescimento espiritual. Se você tem dificuldade de lidar com a sogra, com o sogro, com cunhada, vá lá, fale. Bom dia, boa tarde. Feliz aniversário. Natal e ano não dá mais, tá, irmão? Tem um ano ainda para isso. Né? Vem a Páscoa, dê um ovo, né? Um presente. Isso é caráter. Estar bem, andar na rua sem ser acusado. Lá vai aquela pessoa que me deve, é crente. Olha, vai com a Bíblia todo domingo para a igreja. Está me devendo, faz que nem me vê. Não tem caráter. Na escola é o primeiro a colar. Faz toda a estratégia no banco aonde vai colocar a cola. Não tem caráter. Falta caráter. No namoro, diante da pastora, do pastor, pega na mão e beija no rosto. Quando vai namorar escondido, está lá atrás no escuro, fazendo só coisa que só Deus sabe e o diabo está rindo. Não tem caráter. Irmãos, isso é sério. Falar sobre crescimento espiritual é muito bom quando a gente fala de dons, pastora.
que a gente recebe dom de língua, dom de cura, dom do sapateado. Isso é muito bom. Aí a pastora Deise vem, a gente ora sobre todo mundo. Aí sai todo mundo caindo, né? E canta e pula, dá glória a Deus. Sai da igreja que sai pegando fogo. Aí vê o irmão que está devendo. Caráter. Na igreja é um fogo. Depois pega a namorada e o fogo continua. Caráter. Aqui na igreja é uma bênção, irmão. Pastor é uma bênção, irmão do louvor é uma bênção. Glória a Deus pelos irmãos. Chega em casa, pô, mãe, mas só não sabe fazer janta mesmo, só não aprende. O irmão está vendo televisão. Não, pode mudar o canal, que eu quero ver o outro canal. Cheguei, quero ver esse canal. Vai pro Face, só a graça de Deus. Caráter. Caráter, irmãos. Tem crente, não nessa igreja, não conheço, porque se eu conhecer, a pastora Eva assume agora a igreja como pastora da igreja. A pastora Deise já está se despedindo, né? Mas se eu souber, pastor, eu falo com SD, viu? Da igreja. Mas tem cristãos por aí, crentes. O que diz aqui a Bíblia? Que temos que ter filhos crentes. Crentes convertidos. E tem crentes que escreve, coloca o seu perfil lá que nem existe aquilo. Idade que não existe. Nome que não é aquele nome. Fotos que não é aquela foto. Pessoa é casado, coloca solteiro. Se é solteiro, coloca outras coisas. Digo que se eu fosse pastor dessa pessoa, eu já tinha largado o quarto branco, né? Não pode, irmão. Caráter. Temos que ter caráter. Meu filho está aqui, meu esposo, e eu já contei isso à igreja. Certa vez o meu filho chegou comigo e disse: mãe, eu quero fazer o Orkut. Falei: filho, não pode fazer isso. Fui explicar, ele não entendeu. E aí eu expliquei: filho, você sabe o que é a questão da verdade, da mentira? Sim. Quem é filho do diabo é aquele que mente, porque o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo. Fui explicando para ele, entendendo. Eu falei: tenta fazer o Orkut. Sentei do lado dele, colocou o nome dele, foi colocando os dados, chegou na idade. Só podia fazer a partir dos 18 anos. Falei: você vai continuar mentindo? Não, não posso fazer, mano. Não tenho 18 anos. Falei: quando você tiver 18 anos, você faz. Amém? Isso eu ensinei, sentei para ensinar. E eu disse para ele: se você fizer escondido de mim, você está sendo desobediente. Isso é caráter. Eu tenho que ensinar o que é o certo e o que é errado. Desde criança, tudo que ele trazia para casa: o que é isso? De quem é isso? E ele sempre já explicava: mãe, isso é fulano, fulano. Mas dificilmente ele trazia. Já no ensino médio ele chegou com um relógio. Falei: o que é isso? Chamei ele na hora, conversei. E ele disse: mãe, que é isso? Mas você está pensando que eu roubei, que eu peguei de alguém? Todo assustado. Eu falei: sente e fale. Ele explicou que era do colega, era assim, assim. Quem é o teu colega? Fulano. Ah, conheço. Direitinho. Isso é caráter. Você que é pai, você que é mãe, não pode fechar os olhos porque você vê no seu filho e na sua filha. Você não pode deixar para amanhã para conversar com o seu filho e com a sua filha. Ah, depois eu falo. Ah, deixa isso para depois. Não é depois, é agora. Você viu. Deus abriu os seus olhos, você faça agora. Diz aí que nós devemos disciplinar os filhos com sabedoria, com respeito. Foi isso que nós lemos? Com respeito. Muitas vezes os pais vão vendo, vão ouvindo, até um dia se estressa. Aí coloca a culpa na estresse, né? É uma pessoa, estresse, ela é culpada. E aí pega o filho e dá disciplina. Aí usa a Bíblia, porque está na Bíblia que tem a vara. Taca-lhe a vara. E eu já disse para o João que o dia que precisar eu uso mesmo. Né? Eu tenho um cinto que eu guardo, pequeno, assim que o João cortou, desde criancinha ele tem.
Um dia desse ele achou de novo, ele, mãe, só não jogou isso fora? Não, eu posso precisar, né? Até o momento eu não precisei, mas eu posso precisar, deixa ele fica no meu quarto. Mas, irmãos, até o momento eu estou usando a primeira coisa que o Senhor me disse. Usar de sabedoria, falar com respeito. Isso é caráter. Não adianta eu cobrar aquilo que eu não faço. Jesus, ele fazia primeiro. Jesus ia para o monte e orava. E eu sonho com a Eva, porque a Eva, quando a gente viaja nesses estados de fora, que a gente vê morro, a Eva diz assim, eu sonho com Alan subindo esse morro. Ela sempre diz isso, Alan, sempre, sempre. Ela sonha. Ela falou, pastora, tem como eu levar esse morro aqui para lá, que eu quero que os irmãos subam. Aí começa a falar da Dinha, todo mundo. Aí eu digo, e você, Eva? Não, eu fico embaixo, vendo ele, subindo. Mas está no monte, né? Jesus ensinava primeiro, ele ia ao monte e ele ia orar. Jesus jejuava. Jesus ministrava a palavra, Jesus conhecia a palavra. Irmão, nós somos discípulos de quem? De Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que ser como quem? Jesus. Jesus não orava? Diga para o seu irmão, Jesus orava, irmão? Então vamos orar. Jesus lia a palavra? Pergunta para o seu irmão. Lia? Tinha, sim senhor, a Torá, meu irmão. Ei, irmão de Deus. Salva o irmão. Ó, o Luan se perdeu ali, pastora. Existia a Torá. Ele ia no templo, ele lia. Não tinha um novo, tinha um antigo. Tá? Jesus lia. Por isso que Jesus dizia, Luan, assim diziam os profetas. E ele, ele lia, ele conhecia. Então nós podemos ter habilidade, nós podemos ter conhecimento, mas nós temos que ter caráter. Diga para o seu irmão, irmão, você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, mas você tem que ter caráter. Vamos ver alguns critérios que eu coloquei aqui para nós. Pastora, então é difícil ser discípulo, não é? É difícil, irmão. É fácil ser crente. Crente é fácil. Crente é fácil. Aqueles que estão nos visitando hoje, crente é fácil ser fácil. É fácil ser crente. Chega na igreja, você aceita a igreja, não é assim? Aí se batiza nas águas, anda com uma Bíblia e vem para os cultos. Aí Jesus diz que nos últimos tempos tem muitos desses que vão dizer assim, mas Jesus, eu era crente lá da igreja metodista. Eu era crente, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde. Por que eu não vou entrar no teu reino? Porque você não foi meu discípulo. Aí agora sim, para ser discípulo é difícil. Então, pastora, para eu deixar de ser crente e passar a ser discípulo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, baseado no que nós lemos antes sobre os bispos, os diáconos da igreja. Primeiro eu tenho que ser disponível para ser discípulo. Disponível aqui, pastora, a igreja, pastora Eva faz culto todo dia. Tem oração do meio-dia, tem oração das 6, tem culto todo dia. Não é fácil. É ser disponível ao Senhor. A igreja tem que estar aberta mesmo. Mas você tem que ser disponível ao Senhor. Quando eu estou no culto, eu estou no culto. Eu não estou brincando no celular. Eu não estou cochichando no ouvido do irmão. Eu não estou vendo qual foi a roupa que o irmão veio ontem e hoje veio de novo. Eu não estou olhando fulano, ciclano, nem pensando na minha preocupação que eu deixei lá em casa. Eu estou no culto, eu estou cultuando meu Deus. Eu estou servindo meu Deus. Quando eu estou lá no meu trabalho, a igreja está aberta, mas eu estou lá no meu trabalho. Eu sou fiel ao meu patrão. Eu faço o meu serviço direitinho. Tem a tarefa do dia, eu cumpro as minhas tarefas do dia. Eu estou servindo ao meu Senhor. Segunda coisa, eu tenho que ser uma pessoa ensinável. Ensinável. Agora você diz para o seu irmão, irmão, a segunda coisa é ser ensinável. Como foi difícil, irmão, para aqueles 12 homens que andavam com Jesus ser ensinável.
Cada um tinha um jeito. Cada um veio de uma família de um jeito. Cada um pensa de um jeito. Tinha cultura diferente. Quando a pastora começa a ensinar, o pastor, olha, porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim. Não, eu não aceito isso na minha vida não, pastor. Não, quem manda na minha casa sou eu, quem manda no meu dinheiro sou eu, quem manda no meu tempo sou eu. Onde está escrito isso, irmão? Não, eu fui criado assim. Não é ensinável. Não é ensinável. Nós temos que aprender a ser ensinável. Uma terceira coisa, eu tenho que aprender a ouvir. Há pessoas que elas têm dificuldade de ouvir, irmão. Muito difícil. Há pessoas que a pessoa está começando a contar, ela está começando a falar. A pessoa diz, eu já sei. Eu vi um caso desse assim mesmo. Aí a pessoa para, né? Pois é, como eu estava falando, aconteceu comigo há 2 anos. Ei, há 2 anos tu morava onde mesmo? Não aprende a ouvir. Ser discípulo e ser discipulador, principalmente ser discipulador de alguém, eu tenho que aprender a ouvir. Ainda que eu já saiba o que ela vai dizer, ainda que eu já sei o caminho, o fim dessa história, eu tenho que ouvir. Nós temos que fazer amizades. Eu não consigo trazer alguém assim da rua, dizer, ei, entra aqui na igreja para ouvir a palavra. Ou então, sente aqui comigo. Eu tenho que fazer amizade. Amizades que vai levar as pessoas para o mundo. E a gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento do Senhor. Então, quando a gente vê uma pessoa saiu da igreja, começou a beber, começou a fazer tudo errado, aí você já sabe o caminho, como é que foi? Ela começou a não ir mais para a igreja, começou a não orar mais, começou a não ler mais a Bíblia, não participava mais das células. Aí quando você viu ela no mundão, aí você olha e diz assim, eu devo seguir esse caminho? Não, eu vou fazer o inverso. Agora mesmo que eu vou buscar o Senhor, que eu já sei como é errar. Então eu não preciso disso. Cometer o erro que o outro já cometeu. Eu não preciso disso. Mas há pessoas que acham que elas precisam. Quem que precisa? Quem que diz muito isso? Pessoas que foram criadas sempre na igreja. A gente vai cuidar agora dos filhos. Você diz assim, mas eu nunca pequei. Eu sempre fui da igreja, nasci na igreja, cresci na igreja. Não sei nem o que é o mundão, festão. Irmão, não vá nessa. Não vá nessa. Ah, fulano já fez tanta coisa na vida, eu queria também passar por isso. Não passe por isso. Não cometa os erros que o outro já cometeu. Busque a santidade, busque crescimento espiritual. Cada um tem a sua experiência. Não busque a do outro, a não ser que seja ela positiva. Se você viu que alguém começou a fazer coisas boas, ela cresceu, a vida dela foi transformada, a vida dela está sendo uma bênção, vá por esse caminho. Busque. Fale para o Senhor hoje o que você quer. Vamos levantar um clamor. Você que está no seu banco, levante um clamor a Deus. Você que está aqui à frente, levante um clamor também a Deus. Levante um clamor. Levante um clamor dizendo, Deus, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Estou buscando a Tua presença. Eu estou buscando a Tua face, Senhor. Há muitas coisas na minha frente, que essas são obstáculos, são dificuldades. Mas eu quero olhar para o Senhor. Eu quero agora olhar para o Senhor e quero sentir o Teu perdão. Quero sentir, ó Pai, o Teu abraço de Pai, me acolhendo, como aquele filho pródigo que chegou na sua casa, sujo, sem um anel, todo imundo. E o Pai correu, o Pai abraçou, colocou um novo anel no seu dedo e deu uma festa. O Senhor hoje quer te dar uma festa, porque o teu mês de março será uma bênção. O teu mês de março será de vitória. O teu mês de março será mês de confirmação do teu crescimento.
Porque a partir destes dias você está dando passos de consagração ao Senhor. Você está dando passos de dizer assim: eu quero ter uma vida de caráter na tua presença. Eu quero ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Eu não quero mais que essas coisas que estão à minha frente sirvam de um obstáculo para chegar na tua presença. Mas a partir de agora, Senhor, eu me coloco na tua presença. Deus, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos e as tuas filhas. Aqueles, ó Deus, que levantam a mão pedindo a graça do Senhor, pedindo a tua bênção. E, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o mês de março, ó Deus, venha a ser um mês de vitória. Um mês, ó Deus, de consagração. Um mês, ó Deus, que os teus filhos vão ver o crescimento espiritual na sua vida. O crescimento espiritual na sua casa. O crescimento espiritual nos seus filhos, nos seus cônjuges. Um crescimento que só o Senhor vai dar. Só o Senhor vai fazer na vida de cada um, de cada uma, Pai. Porque o Senhor é um Deus forte. Um Deus que tudo pode. E o Senhor há de buscar, Senhor, no meio dos teus filhos e das tuas filhas, líderes de caráter. Líderes, ó Pai, irrepreensíveis. Líderes que buscam o Senhor e que cuidam do seu lar, para poder cuidar do seu rebanho e ser bênção na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um abraço no seu irmão. E diga para o irmão: irmão, o Senhor ama você. O Senhor, Ele te ama e te espera. Ele te ama e te espera. Sempre o Senhor te espera. O Senhor, Ele sempre está de braços abertos te esperando. Amém. Glória a Deus.